Olá, boa tarde a todos e todas. Novamente, damos as boas-vindas a essa sessão do primeiro Seminário Internacional de Estudos sobre Ordens Militares e Cruzadas, com a presença das professoras Paula Pinto Costa e Renata Nascimento. Só lembrando que os links para marcar a presença serão enviados por e-mail ao final do dia. E nós teremos, né, na sessão das 17 horas, o professor Esteban Greiff. Sem mais delongas, e novamente reforçando as boas-vindas a todos e todas, eu passo a palavra à professora Paula Pinto. Eu passo primeiro a palavra à professora Renata Nascimento, e em seguida à professora Paula Pinto Costa. Boa sessão a todos e todas. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos, né, que estão assistindo aí vão assistir a conferência da professora Paula Pinto Costa. Quer dizer que para mim é um prazer, uma honra, né, poder apresentar a professora, a doutora Paula Pinto Costa, que é uma grande especialista em ordens religiosas e militares, também história das cruzadas, tem um trabalho muito consolidado de muitos anos, embora continue sendo uma mulher jovem e bonita, né? Mas eu vou falar um pouco aqui também da produção bibliográfica da professora. A professora Paula é docente no curso de História da FLUP, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Atualmente também desempenha a função de vice-presidente do Conselho Científico da Universidade de Letras da Universidade do Porto. Tem uma ampla produção bibliográfica. Dessa produção bibliográfica, eu vou destacar alguns trabalhos. Um muito conhecido no Brasil, que é a presença dos hospitalários em Portugal. Um trabalho bem recente da Paula se chama Templários em Portugal, Homens de Religião e de Guerra. Outro trabalho muito conhecido da professora é a Ordem do Hospital em Portugal, dos fins da Idade Média à Modernidade. Esse trabalho a gente pode também ter acesso aí, né, todo pela internet. Se alguém depois se interessar, ainda não conhecer o trabalho, pode acessá-lo. O meu preferido, Paula, seu, é a Visibilidade Sagrada, Relíquias Cristãs da Idade Média. Também os Florais, né, de Pinhel, um trabalho belíssimo, uma edição muito linda. Tem muitos artigos, textos, capítulos de livro, né, grande parte já disponível também, né, pela internet. A professora Paula é membro de várias associações, tanto em Portugal quanto fora de Portugal, né, na Inglaterra, Espanha, França. É uma historiadora premiada. O ano passado mesmo já recebeu um prêmio em Palmelo, que eu vi. No ano passado eu acompanhei, Paula. Eu destaco também aqui, né, um projeto de fôlego, que se chama Comendas das Ordens Militares, Perfil Nacional e Inserção Internacional. Parte desse trabalho já foi publicado por aquela coleção Militarium Ordinum Analecta, em que foi investigadora responsável principal pelo dossiê da Comenda de Vera Cruz de Marmelar. Foi sempre, né, há muitos anos, uma das principais investigadoras do CEPESE, da Universidade do Porto, que é o Centro de Estudos de População, Economia e Sociedade. Paula é uma historiadora muito lida, muito conhecida, muito querida aqui por nós todos, medievalistas brasileiros também, tá? Foi orientadora do Disseu, né, que está online aí, professor Disseu. Foi minha supervisora do pós-doutorado, tá? Então, para nós é uma honra, muita alegria você estar presente aqui também nesse evento. Então, passo, né, sem muita demora, a palavra à professora Paula Pinto Costa, e agradeço, em nome da organização do evento, sua presença, sua participação. O tema que Paula vai abordar hoje, né, como está aí na programação, é parte de uma pergunta, né, que é a Cruzada Tardia, um programa de ação das ou para as ordens militares. Tá? Então, professora, a palavra é toda sua, muito obrigada. Muito boa tarde a todos e muito obrigada à generosa apresentação que a Renata fez. Como perceberam e alguns sabem, unem-nos laços de amizade já com alguns anos e não só a ela, como a outros amigos brasileiros, a orientação do Dirceu, como ela própria já disse, são para mim motivo de alegria redobrada por estar aqui. É um momento, do ponto de vista científico, importante, mas também é importante
pelo reforço destes laços que nos unem a todos e que fazem sempre bem reviver. A Renata há pouco falava de um livro que nós as duas fizemos e que foi o produto do pós-doutoramento que ela fez na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, e é sempre um prazer enorme e intelectualmente estimulante poder alimentar estas relações e depois que elas também se traduzam em mais trabalho científico. Para o seminário de hoje, eu preparei um texto em torno de uma pergunta: a Cruzada Tardia, um programa de ação das ou para as ordens militares. E eu, para não me dispersar, vou então manter-me mais próxima a este texto. No momento de fundação da Sociedade Latino-Americana de Estudos sobre Ordens Militares e Cruzadas e no âmbito deste primeiro seminário internacional sobre ordens militares e cruzadas, encontra-se uma oportunidade preciosa para o aprofundamento da problematização em torno de dois conceitos: o de cruzada e o de ordem religiosa ou militar, que são independentes entre si, mas que, por força das circunstâncias históricas que se foram desenvolvendo, tiveram uma interoperabilidade indiscutível. Do ponto de vista cronológico, têm origens e momentos chaves evolutivos distintos. Se a cruzada teve origem em questões de manifestação de autoridade e de legitimação de intervenção e afirmação de domínio religioso, político e militar, exercido num primeiro momento sobre o Mediterrâneo Oriental, as ordens religioso-militares entroncaram na necessidade de encontrar uma definição institucional do foro eclesiástico para uma nova realidade, em que a atividade bélica era incorporada na linguagem teológica como móvel de salvação. A resposta logística aos desafios advindos das tradições das grandes viagens, fossem elas motivadas pela peregrinação ou pelo comércio feito com interlocutores distantes, impulsionou a concepção dos dois conceitos em causa. A história retrocede no tempo e deve ser sempre relembrada. Foram os mercadores italianos que, pela frequência com que contactavam com a costa levantina, pelo menos desde o século VIII, estabeleceram em Jerusalém, por meados do século XI, um hospital de acolhimento de peregrinos e de pessoas que necessitassem de uma pousada e de alguns cuidados assistenciais. A matriz desta forma de associativismo não tem uma essência política ou militar. É, pelo contrário, uma resposta a uma questão logística, social e humanitária. Desde esse momento, estava a germinar aquilo que mais tarde viria a ser designado por ordem do Hospital ou de São João de Jerusalém. Não haveria, no entanto, nessa altura, uma tentativa de formulação do conceito de ordem religiosa ou militar. Para que estas emergissem, foi preciso esperar mais de 60 anos. Entretanto, o equilíbrio de forças nessa área do Mediterrâneo Oriental, alterar-se-ia, tanto no domínio religioso como no militar. Os factos que se conhecem são suficientes para nos fazerem valorizar o seu impacto. Do ponto de vista religioso, ocorreu o cisma de 1154, que consistiu na divisão entre a Igreja de Roma e a de Constantinopla. No que toca à questão política, o domínio de Jerusalém era exercido pelos muçulmanos desde o século VII e, por meados do século XI, acusava algum desgaste. O difícil equilíbrio de forças e o agudizar de episódios de conflito suscitou por vezes pedidos de ajuda à Igreja Romana. O pontificado de Leão X, por volta de meados do século XI, incluído no movimento reformador que estava em curso no seio da Igreja, foi um tempo de charneira no que toca à colocação da guerra ao serviço do papado
e à santificação da guerra numa perspectiva cristã. Reflexo desta situação, em 1095, em Clermont, a cúpula da Igreja Cristã Ocidental e algumas autoridades políticas e senhoriais, preocupadas com a situação que se vivia ao Oriente e movidas pela ambição de controlo de novos territórios, abalançaram-se em aspirações que produziriam efeitos sem precedentes. A deslocação de pessoas em direção à Terra Santa ascendeu a números até aí inimagináveis. O vocábulo cruzada não foi, porém, usado nessa altura. Seria preciso esperar mais de um século para que entrasse no léxico europeu. Segundo as expressões da época, esses aventureiros iam de viagem ou estavam de passagem para o ultramar. Com um passado de cerca de 1000 anos, nunca as peregrinações à Terra Santa tinham conseguido mobilizar tantos interessados quanto aqueles que, nos finais do século XI, se deixaram embarcar numa campanha que viria a ficar conhecida como Primeira Cruzada. Não estavam em causa apenas razões do foro religioso. Estavam também em afirmação crescente incentivos sociais, económicos e políticos que acabariam por se amalgamar e sintetizar na própria cruzada. O resultado foi o que sabemos e culminou no verão de 1099, quando os cristãos assumiram o controlo político de Jerusalém, ponto de uma estratégia mais ampla de implantação nessa área. Deste modo, abria-se um novo ciclo, que teve um impacto que extravasou o âmbito local e teve implicações em todo o mundo ocidental. As cruzadas tiveram de facto um papel mais central do que periférico no desenvolvimento da própria Europa. A partir daqui, os acontecimentos tendentes à institucionalização e à legitimação das cruzadas e das ordens religiosas-militares aceleraram-se. Uma vez controlada a cidade de Jerusalém pelos cristãos, o enquadramento religioso dos que por aí passavam passou a ser assegurado pelos cônegos do Santo Sepulcro, que eram os guardiães deste lugar sagrado. Em seu torno, aglutinavam-se as pessoas que chegavam à Terra Santa. Foi entre estas pessoas que se destacaram aquelas que seriam os primeiros hospitalários e os primeiros templários. Em 1113, o Papa Pascoal II, com o propósito de legitimar os hospitalários, reconheceu-lhes a missão inovadora de prestação de cuidados socio-caritativos e humanitários, enquadrada numa forma de vida com uma organização própria. Por sua vez, meia dúzia de anos mais tarde, em 1119, 1120, um grupo de homens, em torno do carismático francês Hugues de Payen, constituiu-se como um grupo autónomo em relação à comunidade religiosa do Santo Sepulcro. Mais 10 anos foram precisos para que no Concílio de Troyes, de 1129, fosse formalmente legitimada a Ordem do Templo, mas desta feita com um perfil militar. Em reforço desta especificidade, saliente-se também a diferente condição jurídica face à Igreja, que marcava a distinção entre peregrino, cruzado e freire de uma ordem religiosa ou militar. Enquanto ao peregrino bastava a convicção devocional e a força renovadora proporcionada pela viagem, ao cruzado impunha-se a realização de um compromisso através de um voto compensado pela garantia de alguns privilégios. Por sua vez, um miles Christi não era tecnicamente um peregrino nem um cruzado, porque não fazia votos de cruzada, mas era um religioso professo, permanentemente envolvido na defesa da cristandade. Em síntese, entre 1095 e 1099, por força do impacto da Primeira Cruzada, foi um tempo de renovação da consciencialização do valor do Mediterrâneo Oriental para a Europa
e um tempo de reabertura de horizontes. Por sua vez, entre 1113 e 1119-20, anos que mediaram entre o reconhecimento pontifício da Ordem do Hospital e a organização da Ordem do Templo, foi um tempo de consolidação de um novo status quo com reflexos institucionais significativos e que se converteriam em permanentes. Com base nestes episódios introdutórios que eu de modo algum podia ignorar, hoje, aqui, a Cruzada parece anteceder o aparecimento formal das ordens religiosas-militares, embora a relatividade da cronologia ganhe todo o sentido, pois os dois conceitos intersectaram-se na sua evolução histórica e potenciaram-se mutuamente. A dimensão plurifacetada de ambos constitui uma questão fulcral para os historiadores que pretendem não só aprofundar o conhecimento sobre a história da Europa, como contextualizá-la e entendê-la também como projeção de realidades históricas envolventes deste espaço. O uso do plural, ou seja, cruzadas e ordens religiosas-militares, dá conta da necessidade de reunirmos sob um mesmo conceito uma diversidade de movimentos e de instituições assinalável. Enquanto forma de guerra santa cristã de perfil penitencial, houve cruzadas para recuperar ou defender a Terra Santa, a par de outras que se manifestavam em outros espaços e eram definidas mais pelas suas origens e características do que pelo seu destino final. Há historiadores que lhe associam ainda uma finalidade escatológica, relacionada com a experiência religiosa em si, e outros ainda que lhe dão um sentido de luta sob Deo auctorite, o que contribui para a perda da sua identidade, por englobar outras atividades militares que conheceram este mesmo escopo. É, pois, difícil advogar a existência da cruzada em termos absolutos, sem reconhecer grandes especificidades que impedem a generalização do termo. O mesmo raciocínio se pode aplicar às ordens religiosas-militares. O uso desta expressão no plural também esconde singularidades enormes entre as várias instituições que viriam a receber esta etiqueta. A designação de ordem religiosa-militar não é contemporânea do seu aparecimento. Em 1113, na bula fundadora, a Piae Postulatio, Pascoal II reportava-se ao hospital como Hierosolymitani Xenodoki. Em relação ao templo, em 1139, na bula matricial Omne Datum, Inocêncio II reconhecia o termo militia para se reportar a esse universo de homens. Nem de perto nem de longe, as ordens militares eram todas iguais entre si. Antes, pelo contrário. Mas tinham uma base comum, que a Igreja reconheceu por assumirem uma missão que de modo algum encaixava no ideal monástico tout court tão em voga nessa altura. Foi-lhes então reconhecida uma missão única no quadro da Igreja, caracterizada pela santificação da guerra e pelo envolvimento de leigos e de freiros, que raramente professavam ordens maiores ou sacras e que, ao abrigo da teologia cristã, a todas aproximou, tanto pelo envolvimento no domínio direto da Terra Santa, ou pela projeção e adaptação da interpretação deste desiderato por toda a cristandade. Os conceitos de cruzada e de ordem religiosa ou militar cruzam-se entre si, sobretudo pelo impacto do contexto histórico verificado no Mediterrâneo Oriental na transição entre os séculos XI e XII e pela ação das autoridades ocidentais que tiveram de criar mecanismos que viabilizassem uma ampla intervenção ao Oriente. Tudo se conjugou e proporcionou os resultados
que a investigação nos vai dando. O impacto deste legado foi de tal modo eficiente que foi sendo reativado ao longo dos tempos, na tentativa de dar respostas a cenários totalmente distintos. A plasticidade do termo cruzada é sempre surpreendente. E a expressão cruzada tardia significa isto mesmo. Eu gostaria muito de acentuar esta ideia. As alterações ocorridas nos séculos XIV e XV, e em particular a submissão de grande parte da área do antigo Império Romano do Oriente ao poder otomano, a par da crise económica que varreu grande parte da Europa, alimentou o desígnio de manutenção do domínio de territórios longínquos. Em termos gerais, a cruzada passou a traduzir-se sobretudo numa guerra em nome da defesa do Ocidente frente aos turcos, marcada pelo conceito de fronteira político-religiosa da cristandade, e afastou-se em claro contraste do primitivo objetivo de recuperação de lugares santos situados no Oriente cristão. Mais uma vez, é impossível identificar traços de uniformidade em todas estas campanhas. A cruzada tardia foi formulada a partir de meados do século XIII. A situação agónica do Oriente Latino, e que acabou com a derrota de Acre em 1291, e a intervenção do Papa Gregório X no Segundo Concílio de Lyon, convocado em 1274, conjugaram-se na perfeição. Mudava a forma de financiamento e mudava a estratégia para a prossecução da cruzada, redefinindo-se o seu papel no plano interno da cristandade e no plano da defesa do que restava dos Estados latinos do Mediterrâneo. Apesar de todas as adversidades vividas in loco, mantinha-se o interesse na presença ocidental no Mediterrâneo de Leste, por razões económicas e simbólicas. A cruzada tardia ofereceu o enquadramento necessário para responder aos desafios decorrentes da profunda alteração verificada no ex-Oriente Latino. Em Portugal, os ecos desta conjuntura internacional fizeram-se sentir e podem ser captados, sobretudo, a partir da documentação pontifícia e também da documentação régia. Conquistadas todas as praças principais do território português até meados do século XIII e consolidando-se o domínio sobre esse mesmo território, a coroa começou a ampliar horizontes de intervenção marcados pela animosidade suscitada pela alteridade religiosa e cultural e pelo potencial económico que reservavam. Granada e o Estreito de Gibraltar eram focos bastante importantes nessa altura. No plano das ordens religiosas ou militares, tudo se concentrou ou tudo se somatizou nas do Hospital e de Cristo, com singularidades bem definidas entre elas. As políticas seguidas no Mediterrâneo, por um lado, e em África, por outro, alicerçavam-se num ideal de cruzada. A elaboração de uma simples e pequena lista seletiva de alguns momentos-chave da história de Portugal torna-se muito significativa da relação com os factos em curso no extremo oposto do Mediterrâneo. É caso para dizer, tão distantes e tão perto. Como é sabido, pela extensa bula Ad Ea Ex Quibus, datada de 14 de março de 1319, o Papa João XXII criou a Ordem de Cristo, reconhecendo a validade da argumentação previamente apresentada em nome do rei Dom Dinis, que, aproveitando a discussão internacional de supressão da Ordem do Templo, tornou público o objetivo de pretender implicar a nova Ordem de Cristo na cruzada em torno do Estreito de Gibraltar. A Ordem de Cristo
tornou-se a expressão institucional de uma das vertentes associadas à Cruzada Tardia. Cerca de 20 anos decorridos, mais concretamente em 30 de outubro de 1340, teve lugar a Batalha do Salado, no sul da atual Espanha, com grande envolvimento por parte das forças enviadas pelo rei português Dom Afonso IV. Esta batalha, protagonizada pelo prior da Ordem do Hospital em Portugal, Frei Álvaro Gonçalves Pereira, membro de uma família com reputada craveira política à época, foi um dos expoentes da retórica da Cruzada Tardia. Trata-se de um texto emblemático. Um outro dado significativo ocorreu muito mais tarde, em junho de 1454, quando o rei Dom Afonso V concedeu à Ordem de Cristo a administração espiritual sobre os territórios africanos que viessem a ser dominados pelo infante Dom Henrique, que à data era o mestre, o administrador dessa mesma instituição. Em reforço deste privilégio, logo no início do ano seguinte, o Papa Nicolau V reconheceu a Portugal os direitos decorrentes das conquistas alcançadas na costa africana a partir dos cabos Não e Bojador, bem como o exercício do espiritual assegurado pela mesma Ordem de Cristo. A guerra travada no Mediterrâneo, um cenário totalmente diferente deste, guerra essa travada frente aos turcos, constituía um dos mais importantes assuntos da política europeia e, em particular, da política externa portuguesa, e exigia ações determinadas. Neste contexto, a Ordem do Hospital era o centro de muitas atenções e o rei Dom Manuel encetou uma clara estratégia de controlo desta instituição que se arrastaria até 1532, ano em que o infante Dom Luís, irmão do rei Dom João III, foi feito prior do Crato na sequência de um pedido régio. O progressivo avanço dos turcos pelo Mediterrâneo em direção ao Ocidente Europeu e a consequente pressão a que dava origem intensificaram o compromisso entre a Santa Sé, a coroa portuguesa e a Ordem do Hospital, já que a partir do assentamento que estabeleceram na ilha de Rhodes, estes freires e esta instituição, a Ordem do Hospital, materializava a fronteira política, cultural e religiosa da cristandade. Este ambiente, a par da política africana, estimulava a consciência social de alteridade face ao outro, definido aqui, sobretudo, no plano confessional, domínio em que a segregação implícita às mourarias e às judiarias foi frequente. Sinais do claro multiculturalismo que caracterizava a sociedade portuguesa de então, e galvanizadas precisamente pelo ideal de cruzada tardia, estas medidas acabariam por ser informadas por estereótipos e interpretações consoante os pontos de vista da coroa ou das ordens ou até do próprio papado, como temos estudado recentemente e publicado em alguns trabalhos. A problematização de alguns factos evidencia algumas contradições. E eu queria agora, nesta parte mais final da minha intervenção, insistir um bocadinho nestas contradições, especialmente notórias quando se elege como foco da reflexão a cruzada tardia e as ordens religioso-militares. A forma como a cruzada foi sendo expressa encerra alguns contrassensos, e não são pequenos. Um dos principais tem a ver com a evolução da formulação da cruzada por parte da Igreja e a apropriação
por parte das monarquias europeias deste mesmo conceito, o que implicou a constante redefinição de objetivos e de cenários de aplicação desses princípios mobilizadores. A Cruzada, como sabemos, foi concebida e teorizada por parte da Igreja, com recurso a um amplo campo de princípios teológicos, e acabou por ser a síntese entre eles. Inspira-se também numa tradição de guerra santa islâmica, bases confessionais diferentes, mundos diferentes, mas com respostas muito semelhantes. A supressão da Ordem do Templo, em plena época de Cruzada, em concreto em 1312, também aponta num sentido de incapacidade de resolução de divergências de fundo. Se uma das razões que ditou o destino final dos Templários espelha a sua incapacidade de lutar com êxito na Terra Santa e garantir a continuidade da existência dos Estados latinos aí fundados, ideal profundamente identificado com a Cruzada, não era óbvio que depois desses episódios se recorresse à mesma forma de legitimação para encetar campanhas diferentes. Mas foi isso que aconteceu. Esse famoso processo decorreu num tempo em que não havia a menor intenção de extinguir a Cruzada em si mesma. Antes, pelo contrário. Na sequência das medidas que já tinham sido tomadas no Segundo Concílio de Latrão de 1274, foi assegurada uma base institucional de manutenção da Cruzada que perdurou durante os séculos seguintes. Também o favorecimento da inflexão do programa de ação da Ordem do Hospital é muito problemático. Do domínio assistencial foi-se transformando numa instituição em que a militarização alcançou também um lugar central. Se é certo que as circunstâncias a que teve exposta no Oriente Latino forçaram o seu envolvimento em batalhas e a impediram desde cedo de se manter fiel em exclusividade a um programa humanitário, não conseguem, no entanto, justificar a sua transformação numa organização com uma estrutura governativa assente em cargos de natureza militar e marítima e que acabaria por assumir a defesa de uma fronteira mediterrânica entre 1291, ano da derrota cristã na Batalha de São João de Acre, e 1571, ano da derrota otomana na Batalha de Lepanto. A ausência da Ordem de Cristo do Mediterrâneo, quando foi criada precisamente com a retórica da prossecução da guerra no Estreito de Gibraltar, é também difícil de perceber, se não se tiver em consideração que quando foi criada em 1319, os hospitalares estavam a desenvolver a fortificação da ilha de Rhodes, onde estavam a instalar os seus órgãos conventuais de governo. Faltavam, sabemos nós, mas não quem foi contemporâneo dos acontecimentos que procuramos interpretar, faltavam, como eu dizia, cerca de 100 anos para o início da aventura africana, em que a Ordem de Cristo seria profundamente envolvida, sem esquecer que a partir de meados do século XIV as Ilhas Atlânticas ocupariam um lugar de destaque na política internacional. A Ordem de Cristo teve de se cingir a uma condição nacional, num tempo em que as ordens militares tinham horizontes externos assumidos nos seus programas de ação. Em nota acessória, basta recordar o papel da Ordem de Santiago no norte da Europa, em torno do Canal da Mancha, e a sua relevância no seio da política externa portuguesa dessa altura. Basta também recordar a força paradigmática da Ordem de Avis a partir do momento em que a segunda dinastia portuguesa foi identificada como Dinastia de Avis. A principal dita Ordem de Cruzada, a Ordem de Cristo, não foi implicada na Reconquista porque surgiu depois de esta ter sido concluída.
Nem foi implicada numa das principais concretizações da Cruzada Tardia, isto é, a guerra frente ao turco. A Ordem de Cristo foi insistentemente mantida enquanto nacional e sob o controlo régio, como se de uma instituição senhorial se tratasse ou de uma instituição que, em nome da coroa, geria um conjunto de propriedades. Afinal, vistas as coisas deste modo, a Ordem de Cristo não foi criada para fazer a cruzada. Foi antes, pelo contrário, criada com o primeiro propósito de o rei ter a quem entregar um conjunto de propriedades outrora pertencentes aos templários e de assumir a voz da coroa sempre que necessário. Só com o avanço para a África é que a coroa lhe confiaria uma missão que teve a cobertura da cruzada. Mas, entretanto, tinham-se passado praticamente 100 anos sob a sua criação. As contradições não podiam ser maiores. O grande quadro histórico, alvo desta reflexão, sugere que tudo se adaptou e moldou de acordo com a cruzada, embora seja preciso sublinhar que as ordens religiosas-militares não eram as verdadeiras mentoras destes programas de ação. Depois de terem sido alvo de uma estratégia de profundo controlo por parte da coroa, sobretudo desde meados do século XIII, elas foram manipuladas e usadas para alcançar os resultados desejados pela monarquia e pelo papado. Neste domínio, a instrumentalização da cruzada é muito evidente. O título que atribuímos a esta reflexão é apresentado sob a forma de uma interrogação. A Cruzada Tardia, um programa de ação das ou para as ordens religiosas-militares. Para concluir, posso dizer que o programa de ação associado à Cruzada Tardia era diversificado e procurava legitimação na ancestralidade retórica da velha cruzada, que granjeava a difusão de memórias vitoriosas frente ao chamado infiel. Se a origem da cruzada primitiva, a de finais do século XI, isto é, a que se discute e operacionaliza a partir da... Desculpem, faltou-me aqui uma linha e por isso eu vou repetir a frase. Se a origem da cruzada primitiva, a de finais do século XI, nada teve a ver com as ordens religiosas-militares, a cruzada tardia, isto é, a que se discute e operacionaliza a partir da segunda metade do século XIII, também não tem a ver direta e exclusivamente com as ordens religiosas-militares. Estas ordens foram um produto semelhante ao da cruzada, no plano de interseção de forças orientais e de interesses ocidentais, tendo em vista a capacitação de intervenção sobre esse mesmo Oriente. Nesta perspectiva, foram instigadas por forças externas que as viam como as testas de ferro mais eficientes e melhor adaptadas para lograr objetivos muito abrangentes. Estas ordens foram, pois, meros agentes operacionais coadjuvantes em programas gizados pelo papado e pelas monarquias europeias, sendo envolvidas em assuntos centrais da vida política de então. Com isto, eu encerro esta parte mais expositiva da intervenção. Agradeço a atenção de todos e, como eu dizia nas minhas palavras iniciais, estamos aqui neste seminário, no fundo comemorativo da fundação da Sociedade Latino-Americana de Estudos sobre Ordens Militares e Cruzadas, que eu espero que tenha um futuro
positivo e que ajude a reforçar o interesse por estas temáticas e a enquadrar estes movimentos de reflexão partilhada entre aqueles que gostam de estudar e conhecer cada vez mais estes assuntos. Obrigada a todos e um grande sucesso para a sociedade nascente. Renata? Microfone, Renata. Opa, desculpa. Obrigada, professora. Agora nós vamos abrir, né, para algumas perguntas que os ouvintes queiram fazer. É sempre um tema muito instigante, é um tema sempre em moda, né, que é o tema cruzada. E por essa reflexão, nessa discussão conceitual mesmo sobre cruzadas, ordens religiosas militares, sobre a questão de fronteira, né, são temas essenciais que não perdem a sua vitalidade e que não sei se um dia eles vão ter solução também, né, professora? Sempre há uma ligação, uma grande pergunta que é feita tanto por autores, né, como também pelas pessoas que conhecem esse tema, se pode se associar essa chamada primeira fase da expansão marítima como movimento de cruzada, né? Se as cruzadas são peregrinações ou não, se são conceitos excludentes ou não, né? Então, por isso é importante a gente ter uma reflexão sempre atual, né, sobre esse conceito, esse problema conceitual que são as cruzadas, né, no sentido plural. Tá? Não sei se, como eu não consigo acompanhar diretamente aqui pelo YouTube, então peço ao professor Bruno que veja a questão das questões. Aí aparece uma questão, acho que Paula, não sei se Paula tem acesso, mas é o seguinte, professora, né, como as tensões entre os cristãos do Oriente e Ocidente tiveram impactos no desenvolvimento das ordens ao longo dos séculos? Eu não sei se querem responder pergunta a pergunta ou se querem juntar perguntas. Acho que a gente podia começar por essa, né? E à medida que forem aparecendo outras, a gente vai projetando. O Bruno projeta, por gentileza. Ora bom, nós não podemos reduzir a relação dos cristãos do Oriente e do Ocidente apenas a um clima generalizado de tensões. Houve muitos aspectos de confluência, de interligação a ambos. E até na sequência daquilo que se passou em 1054, o cisma da Igreja de Roma e de Constantinopla e o agudizar da situação no território do Mediterrâneo Oriental, levou a vários pedidos de ajuda à Igreja Ocidental, à Igreja Romana. E esses pedidos de ajuda, que se intensificam muito a partir de meados do século XI, são de facto um elemento determinante que vai favorecer o aparecimento das ordens religioso-militares. Claro que estamos a falar de um contexto mais amplo, um contexto que deve claramente distinguir, como eu dizia na minha apresentação, situações e instituições diversas. Nós temos que ser muito rigorosos nestas questões e perceber que a cruzada é uma coisa, as peregrinações são outras e as ordens religiosas-militares são outras. E muitas vezes este propósito de distinção não é devidamente sublinhado em alguns trabalhos e pode às vezes dar origem a confusões. Portanto, é claro que este apelo, no fundo, sobretudo do Mediterrâneo Oriental, deu lugar a algumas campanhas de cruzada. A Quarta Cruzada, por exemplo, vou destacar uma porque é impossível destacá-las aqui a todos, é muito paradigmática da multiplicidade de razões
que dá origem a este tipo de movimentos. Portanto, não apenas tensões, não apenas questões do foro religioso, mas se olharmos para o exemplo da Quarta Cruzada, temos a clareza das fontes a demonstrar-nos que o que estava em causa era um problema de natureza económica, assente no comércio e a vontade de controlar essas redes comerciais que se estabeleceram no Mar Egeu. Portanto, no fundo, este mundo organizado, um mundo bipolar, poderíamos dizer nós, com claros contrastes, um Mediterrâneo mais ocidental e um Mediterrâneo mais oriental, alimentou muitas campanhas de cruzada e, sobretudo, alimentou muitas ações que, não sendo tecnicamente cruzadas, porque não reúnem os critérios para receberem essa designação, mas vão contribuir para um mesmo cenário e para uma mesma legitimação de domínio sob a capa deste conceito um conceito de síntese, como é o próprio conceito de cruzada. Certo, obrigado, professora. Não sei se teria mais alguma questão. Sim, Ricardo Rodrigues. Tá. Como enquadra a cruzada dentro do conceito de guerra justa? Em que medida esse conceito existe no islamismo? Ora bom, esta pergunta tem duas vertentes. Eu não sou especialista, nem tão pouco estudiosa, nem sequer da guerra justa e da guerra santa, que são questões diferentes, no mundo islâmico. Agora, eu posso pegar na primeira parte da pergunta que aqui está, em que medida a cruzada se enquadra dentro do conceito de guerra justa. O conceito de guerra justa antecede o conceito de guerra santa. Ele é muito mais antigo, podemos-lo até fazer recuar aos grandes doutores da Igreja, ao próprio movimento da patrística, à altura em que figuras, e entre elas com destaque para a figura de Santo Agostinho, criam um conjunto de argumentos perpassando a ideia de que a guerra pode ser justa. A guerra pode ser justa nessa leitura mais remota da teologia da guerra que estava a germinar, se for uma atividade militar exercida em legítima defesa. E nós sabemos que ainda hoje nós somos herdeiros desse tipo de princípios, porque se, do ponto de vista individual, não vamos colocar isto no domínio da afronta entre Estados, ou vamos colocar isto numa perspectiva mais pessoal. Se nós hoje agredirmos alguém em legítima defesa, à luz do direito português, isso pode ser usado como uma atenuante para a aplicação ou definição de uma pena. E, portanto, isto faz parte do nosso quadro conceptual muito remoto, como eu estava a dizer, e que no limite, já no século IV, conseguimos encontrar apontamentos, formulações, mas que a Igreja vai sabendo incorporar e reinterpretar. E essa dimensão justa da guerra enraiza-se no mundo ocidental. Quando, muito mais tarde, em meados do século XI, e o pontificado do Papa Leão IX é um tempo charneira para a assunção de princípios que vão marcar a teologia da guerra santa cristã, damos os passos essenciais para que a guerra se transforme num patamar diferente, num patamar superior de complexidade, e que comportava em si grandes contradições. A teologia cristã não é, na sua essência, uma teologia da violência. No entanto, é a própria Igreja, não é uma monarquia, não
não é um Estado civil, por assim dizer, é a própria Igreja, é o papado, são grandes intelectuais da Igreja desse momento, grandes teólogos, como o São Bernardo, que vão ser os intelectuais que nos vão escrever textos e legar princípios que são incorporados muito facilmente e que veem a guerra como não só justa, mas sobretudo como santa. E nesta transformação complexa da guerra, nesta justificação, e que, vamos a ver aqui uma coisa muito claramente, isto poderia ter ficado no domínio de uma elite intelectual, de uma elite eclesiástica, de uma elite política, e não foi isso que aconteceu. A santificação da guerra foi algo que desceu, por assim dizer, e que se impregnou nos vários estratos sociais de uma forma absolutamente espantosa e que depois é usada de uma forma muito, muito plástica, muito adaptável ao longo dos tempos. E nós passamos a usar, nós, a Europa de meados do século XI e o que vem a seguir, o conceito de Guerra Santa, e muitos historiadores também o fazem, como se de algo muito natural se tratasse, quando de natural tem pouco. É preciso conhecer os argumentos e a construção retórica que houve de conseguir para se chegar até aqui. Agora, claro, isto não é um caminho feito em exclusividade, isto é um caminho muitas vezes reativo também, porque a Guerra Santa Islâmica também se desenvolvia concomitantemente e até tem formulações em alguns aspectos que antecedem a própria formulação de Guerra Santa cristã. Portanto, não falamos de dois mundos de costas um para o outro, falamos de dois mundos que, apesar de rivais e de antagónicos, se conhecem. E, portanto, este tipo de influências mútuas são perfeitamente naturais. Ok. Obrigada, professora. Não sei se alguém teria mais uma questão. Cristiane Souza. Qual seria a principal contribuição das cruzadas para a história da formação dos Estados europeus? Que pergunta extensa. Que pergunta difícil. Uma coisa parece-me muito importante para responder a esta pergunta. Não podemos ficar com este chavão de Estados europeus. Temos que ver um a um. Se olharmos para o caso português, que é um caso de grande excepcionalidade, Portugal foi sempre um reino pequenino, nasceu de um condado, está no limite ocidental da Europa, por essa razão foi visto muitas vezes como um território periférico, pequeno, insignificante. Ainda hoje há quem o veja um bocadinho deste modo, mas de facto foi um território muito central. E se olharmos para este pequeno exemplo português e a evolução do território, nós estamos a falar, e eu aqui tenho de colocar esta questão muito prosaica, mas o historiador também tem de colocar o óbvio em cima da mesa. Portugal tem na sua extensão norte-sul máxima à volta de 800 quilómetros. Eu sei que estou a falar sobretudo para brasileiros, imagino que eu não consigo ter acesso aos números do YouTube neste momento. Eu sei que para os brasileiros 800 quilómetros é muito pouco e o nosso país tem de extensão leste-oeste, não chega a 300 quilómetros na sua extensão máxima, portanto é um território pequeno. Mas para Portugal a contribuição das cruzadas foi absolutamente crucial. Não apenas, e agora aqui vamos distinguir duas coisas muito claramente, não apenas numa dimensão mais operacional de guerra, porque ela também está documentada, e há 3 momentos muito significativos da história de Portugal que contaram com a colaboração da participação de forças cruzadas, de pessoas, homens, barcos, equipamentos,
São eles a conquista de Lisboa de 1147, a conquista de Silves em 1189 e a conquista de Alcácer do Sal em 1217. Não é só por aí que nós vemos o contributo das cruzadas para este Estado, entre aspas, europeu, o português, mas é também pelo aquilo que se passa a seguir, pela assunção, pela adoção que a coroa portuguesa foi fazendo ao longo dos tempos, e à medida que o tempo passa, esta adoção acentua-se, da cruzada enquanto justificação da atuação em territórios que não são parte do território continental de Portugal. E o problema, sendo muito distinto em África, sendo muito distinto no Mediterrâneo, que são os dois exemplos mais emblemáticos, são ambos encapotados e, no fundo, projetados e legitimados com este conceito de cruzada, que tem que ser mesmo no plural, porque se fizermos aqui um esforço de encontrar semelhanças em todos estes movimentos, ficamos longe de ter um sucesso para o nosso exercício, porque metemos-nos num enredo e a conclusão é sempre a mesma. Isto é tudo diferente, isto é muito complexo e não podemos misturar as coisas. Certo. Obrigada, professora. Tem mais uma questão do Fábio. Acho que nós vamos ter que encerrar daqui mais uma questão, né, por questão de horário. É o seguinte: podemos conjecturar a aventura de Dom Sebastião no Marrocos, na Batalha dos Três Reis, como uma cruzada tardia, mesmo que do ponto de vista psicológico? Sim, podemos. Sim. Isso é uma das interpretações, uma forma de ver. Nós temos que saber colocar sempre isto numa determinada perspectiva, mas a campanha do rei Dom Sebastião em Marrocos foi frequentemente interpretada, e a cronística é paradigmática a este nível, como uma campanha de cruzada tardia, claramente. Certo. Ok. Pergunta do Disseu. Professora, doutora Paula, concorda com a teoria que afirma que a sacralização da terra legitimou a doutrina da Guerra Santa contra o Al-Andalus, transformando a Península Ibérica em uma nova Terra Santa? Concordo. Concordo, e a Renata, na apresentação generosa que fez a propósito dos meus trabalhos, fez referência a que é a coletânea documental da Comenda de Vera Cruz de Marmelar, os trabalhos que pude desenvolver em torno dessa comenda, e que o trabalho que fiz em parceria com a Renata no pós-doutoramento dela levam-me a ter essa convicção. E há pequeninos, mas muito importantes aspectos que mostram, de facto, a dimensão que isto podia ter. E eu vou pegar no mais pequenino deles todos, que é a reprodução da toponímia da Terra Santa em Portugal. Há muitos topónimos que se repetem exatamente para mostrar, é uma forma clara de pôr em evidência essa necessidade de assumir esse horizonte cada vez mais longínquo, cada vez mais difícil de dominar, mas que não se perde, reproduz-se e renasce dentro do próprio território português. Ok. Obrigada. Eu penso que a gente encerra por aqui, certo? Né? Os organizadores do evento, Disseu, Bruno, Fabiano. Muito obrigada, professora. Tá? Foi uma tarde de muita aprendizagem. Acho que pelo menos um aspecto nós tivemos foi um ganho nesse período de quarentena, que essa maior, né, probabilidade de estarmos ao mesmo tempo em um lugar e no outro, né, de uma forma mais intensa, e ter acesso, né, a trabalhos maravilhosos, trabalhos consagrados, como também o trabalho da professora Paula Pinto. Tá? Então, não sei se o Bruno teria algum recado a dar, né, para
quem está acompanhando essa transmissão, mas lembrando que ela vai ficar aí gravada, né? Então, mais tarde, amanhã, durante a semana, ou posteriormente, a gente pode também ter acesso a essa palestra e usarmos também, né, com as pessoas que se interessam por esse tema, historiadores, cientistas sociais, todas as pessoas que gostam, que é um tema sempre muito querido por todos, né, que é a questão da cruzada e das ordens religiosas militares, tá? Passo a palavra para o Bruno, tá? Bom, eu agradeço, né, a professora Renata, a professora Paula, pela excelente conferência. Lembrando que agora às 17 horas nós teremos a conferência do professor Esteban Greif, né, indo para o Mediterrâneo, para o Levante, né, nos levando para o Levante. E, Renata, durante são várias perguntas que apareceram, peço desculpas por conta do tempo, várias perguntas muito, muito interessantes, e uma delas diz respeito a onde está disponível a bibliografia da professora Paula. Uma sugestão para todos os conferencistas, para todas as conferencistas, ao final do evento, se vocês puderem me passar as referências bibliográficas, eu posso anexar junto na descrição do vídeo no YouTube e deixar disponível para as pessoas acessarem os artigos, né, as referências que vocês têm a respeito. Está bem, eu posso deixar o link do meu currículo oficial, que é o Ciência Vitae. Perfeito. Eu subo se você puder me enviar, Paula, por favor, sim, eu anexo na descrição do vídeo. Sim, é o currículo público usado em Portugal. Obrigado, Paula, muito obrigado. Bom, agradeço a presença de todos e todas e nos vemos daqui a pouco. Até mais. Obrigada.